Ok. Então, pessoal, vamos começar oficialmente. Boa noite a todo mundo. E hoje, então, a gente tem um nosso convidado muito querido, um grande amigo, que eu tava pensando, eu te conheço desde 2007, cara, né? Rodrigo. Enfim, a gente convidou o Rodrigo para esse projeto, né? Que é uma parceria do Com a Compaixão, que me chamou para, né, para a gente estar junto, que se chama Inspire e Faz. E a ideia basicamente nasceu de um vídeo que eu fiz há um tempo atrás, um vídeo curto, assim, falando sobre, assim, essa certa, digamos assim, monocultura ocidental para olhar o cuidado, para olhar o ser humano e tal, e como o Brasil, né, ou outras culturas também, mas dentro do Brasil existem tantas culturas diversas que a gente mal conhece, né? Se a gente for pensar na nossa trajetória escolar, a gente é totalmente eurocentrada, a gente conhece muito do nosso próprio território, dos povos que aqui habitam, né? E a gente poder abrir um pouco esse olhar para conhecer outras formas de olhar, outras formas de cuidar, acho que é muito importante. Então, nasceu um pouquinho dessa ideia, aí eu e a Verena, a gente ficou costurando, conversando um tempão sobre esse assunto, e aí surgiu assim, pá, vamos, de repente, né, fazer alguns encontros com pessoas que estão envolvidas de alguma forma com o cuidado na área de educação, terapia, ou outras diferentes áreas, né, que nem a Verena estava falando, projetos sociais, ou enfim, para poder enriquecer um pouco esse debate e a gente poder também nutrir as redes dessas pessoas que a gente vai convidando, né? Acho que esse é um ponto fundamental, assim, nutrir, por exemplo, no caso de hoje, né, os projetos que o Rodrigo está fazendo parte, de outras pessoas que a gente também vai convidar ao longo do tempo, e é mais ou menos isso. Daí, nessa costura que a gente foi fazendo, eu lembro que a gente começou, nossa, eu acho que uma coisa bacana é a gente também conhecer um pouco da história da pessoa, né? Como é que ela chegou nesse ponto onde ela chegou, né? O que que leva, o que que motiva ela hoje em dia a estar fazendo isso? Que história é essa, né? Que essa pessoa, que trajetória é essa, né? Que essa pessoa tem que levou a isso. E nessa costura que eu estava fazendo com a Verena, acho que foi lá por novembro, eu lembrei do Rodrigo, porque daí no meu caso pessoal, assim, foi uma inspiração para mim. A gente se conheceu em 2007 e era um período assim que eu tinha, assim, fazia uns 2, 3 anos, assim, tinha começado a me interessar por budismo, por meditação, por essas coisas, se abriu, né, um campo na minha vida. E aí, num dado momento, assim, enfim, por motivos que não vou aqui ficar trazendo muito, mas assim, eu resolvi fazer um curso de escalada, né, porque eu tava a fim de conhecer essa prática, assim, e aí eu fui colega do Rodrigo num curso de segurança, né, aqui em Porto Alegre, e a gente acabou tendo vários finais de semana que a gente saía para escalar e tatatã. A gente ficou amigo, daí eu conheci um pouco dele. Naquela época, Rodrigo, acho que tu era professor de yoga. Acho que Sim, era isso. Aí eu lembro de te ouvir e tal, e aquilo ficou na minha memória, sabe? Né? Um carinho assim, que interessante. E eu tava já me envolvendo com esses assuntos. E aí eu tava numa certa crise na minha vida, assim, de, eu quero mudar os meus rumos, né? E eu lembro que essa experiência que eu tive com ele, né, esse passageiro, depois a gente continua escalando junto, né, se encontrando no final de semana e tal, mas isso ficou uma marca, assim, para mim. E aí, se eu não me engano, foi em 2009, tu tava envolvido com outros projetos, assim, além do yoga, né? Eu lembro do Formação Humana, uma coisa formação assim. humana, isso. Aí eu participei. Aí, enfim, a gente acabou, enfim, tendo uma experiência juntos de novo. Aí depois teve em 2012, a gente se encontrou, tu estava morando no Rio de Janeiro, né? Também a gente teve essa experiência rápida, assim. Daí já fazia um tempinho que a gente não se falava. Mas a ideia é um pouco essa, Rodrigo, a gente poder abrir esse espaço, né, para tu falar um pouco das coisas com as quais tu tá envolvido hoje em dia, mas também um pouco da tua história, né? Tipo, que experiências foram essas que te levam hoje a fazer os movimentos que tu tá fazendo? Enfim, mais ou menos isso. Fica contigo. Ô, meu querido, legal. Que gostosa essa memória, essa breve história que tu conta aí do nosso encontro, meu irmão. Eu lembro com muitos detalhes,
do momento que a gente vivia, e muita coisa a gente compartilhou naquela época, né? Não só tu estava em crise na época, eu também estava. E as crises foram se renovando, né? A gente vai só renovando as crises, encontrando e tirando camadas e tal, e vai encontrando maneiras de tocar a vida e descobrir o que que significa, o que que é viver para nós, e vai encontrando meios. Ah, ora, eu não posso falar da minha história, do que eu faço hoje, ou do que hoje eu estou envolvido, sem falar, obviamente, do meu berço e da minha formação, que tem uma relação íntima e profunda com o cuidado. A Escola Aberta do Cuidado, o Projeto Andarengo, a minha história na saúde pública, de alguns anos, trabalhando com populações vulneráveis, né, em situação de sofrimento, em decorrência de aspectos sociais aos quais essas pessoas foram sendo expostas aí. Isso tudo tem uma relação muito íntima e muito próxima com as minhas primeiras experiências de cuidado e com as memórias que eu guardei dessas experiências aí. E daí eu preciso voltar. Hoje eu estou em São Paulo, né? Só para localizar vocês, estou em São Paulo, eu moro em São Paulo, estou aqui em São Paulo há 5 anos, moro com a minha companheira, Gabriela, moro com a minha filha, Antônia, e estou esperando o Paco, meu filhote, que está vindo aí, em agosto, está chegando ao mundo. E estou aqui há 5 anos, antes morei no Rio, fiquei 7 anos no Rio de Janeiro, nesse meio tempo viajei pelo Brasil também, mas nasci no Sul, sou de Porto Alegre, nasci em Porto Alegre e me cresci numa cidade da região metropolitana de Porto Alegre, que chama Canoas. E em Canoas tem uma figura que jamais vou esquecer, que era um senhorzinho de mais ou menos uns 70 anos de idade, que até hoje eu não sei o nome dele, mas todo mundo conhecia ele como Seu Chapéu. E o Seu Chapéu, ele tinha esse nome porque ele estava sempre com chapéu, ele era um benzedor lá do meu bairro. Ele era um benzedor. E eu lembro de que, quando a gente tinha alguma suspeita de que estava com quebranto, você sabe o que é um quebranto? O quebranto, ele é uma espécie de carga energética que a gente recebe, às vezes nem de uma pessoa que tem intenção de nos fazer mal, e essa carga nos pesa, nos dá sono, nos dá o que a gente chama lá no sul de lombeira. E quando a gente estava com uma suspeita de quebranto, ou estava com alguma alergia, ou estava com um problema respiratório, enfim, ou com algum mal que não conseguia curar, ou ainda antes de procurar uma ajuda médica oficial, né, a gente procurava um benzedor, ou uma benzedeira. E o Seu Chapéu, ele era um dos mais conhecidos ali, fui muito. E eu lembro de chegar na casa do Seu Chapéu, que era do lado de um rio, o Rio Gravataí, num lugar que era uma várzea. Ele tinha um terreninho lá, era um pequeno sítio com cavalos, tinha a carroça dele, que era o meio de transporte dele. E a gente chegava, e eu lembro de entrar na casa dele, e eu já me senti, ele nem me olhava, e eu já me sentia cuidado, tinha uma atmosfera de cuidado. E não tinha nenhuma asepsia na casa, não tinha nada de... O que tinha eram santos, tinha um sofá, eu me lembro direitinho, era um sofá vermelho, velho, surrado, com um pelego em cima. E tinha a cadeira que a gente sentava, que ele botava a gente para sentar, e aquele altar com santos diversos ali, alguns que eu nem conhecia, porque eu sou, melhor dizendo, de formação católica, e eu fui conhecer os santos, eu fui conhecer um terreiro já no Rio de Janeiro, praticamente. E tinham lá figuras de santos que eu me lembro de aquilo me causar um espanto e um fascínio ao mesmo tempo, assim. Me dava aquele ar de mistério. E o Seu Chapéu me benzia com galinho de arruda e numa mão e um rosário na outra. E ele tinha os patuás, as guias penduradas assim.
E aquela atmosfera, ainda antes de ele iniciar o ritual dele, aquela atmosfera já pegava a gente no colo, já dizia de que aquele lugar estava protegido, de que aquele lugar ia ser cuidado, de que aquele lugar ia ser acolhido, de que para aquele lugar e para aquela pessoa tu existia e o teu sofrimento existia. Ela estava ali para te cuidar. Não necessariamente para te curar, hoje pensando, porque eu acho, e talvez eu vou conseguir trocar um pouco com vocês mais adiante, da diferença que eu compreendo de cuidado e de cura. Mas para te cuidar, eu me sentia cuidado, aquela atmosfera me cuidava, ela tinha um cheiro muito peculiar, que eu não esqueço, jamais esqueci do cheiro, das imagens, do rosto, do seu chapéu, do murmúrio que ele ia ali conduzindo as orações, enfim, da maneira como eu me sentia bem, e o quebranto ia embora. O quebranto ia para algum lugar, sei lá eu qual, e eu voltava para casa bem, e eu adorava ir, pedia para minha mãe me levar, enfim. E essa foi a minha primeira experiência fora o seio familiar ali, de cuidado. Fundamental na minha formação, foi uma experiência formativa, foi uma experiência de condutora do meu olhar sobre o cuidado e do meu interesse sobre o cuidado, né? Tanto é que eu sempre conservei essa relação com a reza, com o benzimento e com esses saberes que normalmente são negligenciados, são colocados numa outra categoria, às vezes da crendice, às vezes eles são subalternizados, né? Porque há um campo de saber oficial do cuidado, dos cânones, da cátedra oficial, que tem relação com com a ciência biomédica, enfim. Mas que essa própria ciência biomédica é um saber entre tantos, né? Se a gente for olhar e pegar a história desse país e do mundo como um todo, arrisco dizer, a gente só sobreviveu como espécie porque a gente aprendeu a cuidar, a benzer, a rezar, a conduzir rituais, a conservar a memória, a construir sistemas culturais que pudessem, de alguma maneira, contribuir para a conservação e continuidade da vida. E eu cresci em todos os sentidos. O tempo passou e nunca larguei a reza, o benzimento, e sempre numa relação muito próxima e íntima com isso, assim, né? Então eu não posso falar de cuidado sem fazer uma referência e uma reverência a essas experiências formadoras da infância, né? E que não só conduziu a minha experiência, mas como a experiência da minha família, né? Isso sempre esteve muito presente na minha família, com os meus pais, com os meus irmãos, enfim. E muita coisa foi acontecendo na minha vida. Uma delas é que quando chegou a época de de fazer um curso universitário, enfim, entrar, me graduar, né? Eu tinha uma relação muito próxima com as questões corporais. Eu adorava educação física, adorava esporte, adorava dança. E daí, já no final da adolescência, eu tive minhas primeiras experiências com yoga, enfim. Daí eu fui estudar educação física. E eu me graduei em educação física, né? Eu sou profissional de educação física. Embora totalmente desatualizado, porque fui rumando para outros caminhos aí, né? Mas foi na graduação que eu fui compreendendo um tanto, com um pouco mais de amparo científico, digamos assim, das questões relacionadas ao cuidado, que é onde eu comecei a estudar perspectivas de formação que tinham relação com a filosofia Reichiana. O Reich, William Reich, ele foi um discípulo do Freud, né, que depois se tornou um dissidente da psicanálise e tal, para construir uma linha teórica própria, em que ele ia pesquisando e ia se aprofundando nas questões de saúde mental, sofrimento mental, neuroses, e o que isso tinha relação com o corpo.
Ali que eu comecei a estudar com um pouco mais de curiosidade, né? Daí comecei a fazer formação em yoga, enfim, muitas coisas foram acontecendo nessa época. E ali também, nesse meio tempo, que eu tive as minhas primeiras experiências com saúde pública. Já logo depois de graduado, assim, tive minhas primeiras experiências com a saúde pública. E não tive muito contato com saúde pública na graduação, fui ter depois, assim, né? Um amigo meu me convidou, estava participando de um projeto que atendia a população de rua, eu nunca tinha trabalhado com população de rua, e com um negócio que chamava, na época, redução de danos, e continua chamando redução de danos. Só que na época eu não tinha a menor ideia do que seria redução de danos, né? E daí ele me explicou, eu me lembro a maneira como ele me colocou isso. Não, é uma forma de abordar o uso prejudicial de drogas, assim, que tu não trabalha, essas foram as palavras dele, para a pessoa parar, mas que tu garante cuidado à pessoa. Eu achei aquilo incrível, bonito, inclusive, aquela definição. E eu fui trabalhar nesse projeto com população de rua em Porto Alegre. E aquilo me abriu uma, uma porta, assim, em relação a desejo, de fato, assim, que foi incrível, né? Eu comecei a entrar em contato e comecei a estudar e comecei a entrar em contato com esse universo da saúde coletiva, né? Mais do que a saúde pública, a saúde coletiva, que é esse âmbito maior das práticas de saúde. E isso foi super interessante, fundamental na minha trajetória. E daí migrei, fui para o Rio de Janeiro. Nesse momento de crise que eu falei, que eu e o Diego, a gente compartilhava a parte lá, um dos meus desejos era sair do Sul. Eu entendia na época que eu não tinha mais lugar no Sul, uma coisa meio sem lugar, assim, né? Meio que um pária dentro da própria terra. Na época eu me sentia assim. E daí migrei para o Rio de Janeiro, fui para o Rio e fui trabalhar com saúde pública, com saúde coletiva no Rio de Janeiro, com população de rua, com cuidado em álcool e drogas, voltado normalmente para essa população que está em situação muito vulnerável, no que a gente conhece como cenas de uso e tal, em regiões bem violentas do Rio de Janeiro. Fiquei 7 anos trabalhando ali, na ponta, depois passei a fazer gestão dentro de serviços, tive experiências muito diversas, até que enchi o saco e de novo decidi fazer outra coisa. E aí que eu acho que entra uma encruzilhada na minha vida, que talvez seja a parte que eu efetivamente quero compartilhar com vocês, né? Que é onde se pôs uma encruzilhada entre aquelas lembranças e memórias do seu chapéu, entre essa experiência toda formativa de saúde pública e o que eu vivenciei na graduação e o que eu encontrei na escolha que eu fiz quando saí do Rio de Janeiro, que era viajar. Eu construí um projeto que existe ainda, isso em 2016, que chama Projeto Andarengo, Narrativas de Vida, os Caminhos do Cuidado. Eu peguei um dinheiro que eu tinha guardado, fiz um acordo para me demitirem, peguei mais um dinheiro, comprei uma Kombi, dentro da Kombi fiz uma casa e caí na estrada com uma pergunta na cabeça, como que o povo brasileiro cuida? Qual o cuidado que está na mão do povo? E depois veio surgir outra pergunta, que é por que não existe uma clínica brasileira? Por que a nossa clínica ela é eurocêntrica? Ou as raízes da nossa clínica, né? E já vou comentar mais sobre isso. Clínica no sentido muito radical do cuidado, inclinar-se para cuidar de alguém, enfim. E saí com essa inquietação Brasil afora. No projeto Andarengo, eu percorri 25 mil quilômetros, né, praticamente, foram 24 e pouco. E foi um ano que fiquei na estrada, praticamente, e visitei, percorri, viajei, vivi um tempo em alguns povoados, fui tendo essa possibilidade de viver mais tempo, de ficar mais tempo, em alguns povoados, Brasil afora, em todos os biomas brasileiros, né, Cerrado, semiárido, Caatinga.
Bacia Amazônica, Pantanal, região do Pampa, Mata Atlântica, enfim. E fui conhecendo pessoas, e o que me interessava era, de fato, me encontrar com essas pessoas, né, que tinham como seu ofício o cuidado propriamente dito, ou que no seu ofício eram atravessados ou atravessadas por um aspecto de cuidado. Então, encontrei parteiras, benzedeiras, tive em povoados indígenas, quilombolas, conheci raizeiros, pessoas que trabalham com raízes e ervas, né? Pessoas que trabalham, poetas, cordelistas, pessoas que trabalham com a conservação da memória, do modo de vida, e que passam, muitas vezes, por uma cultura oral, valores adiante, para a conservação da vida. Tudo isso dentro de um sentido amplo de cuidado, que é o que efetivamente me interessava, né? Que não é o cuidado só esse que tenta curar uma ferida, mas é também o cuidado que conserva, é o cuidado que viabiliza a vida e que toca a vida e que permite que a vida seja tocada adiante. E que para mim é o que nos conduziu enquanto espécie até a nossa história de hoje, né? Justamente porque a gente aprendeu a estabelecer relações de cuidado, seja pela linguagem, seja pelo afeto, seja pela cultura, seja pelo rito, tem cuidado envolvido. E nessa história toda aí, gente, eu conheci muita gente interessante, assim. Algumas histórias eu queria compartilhar com vocês, né? Porque não dá para ilustrar essa experiência sem falar das pessoas que eu encontrei pelo caminho. Que, na verdade, a história é delas. Eu sou contador dessas histórias, né? Eu lembro que sempre, quando falo do Andarenga, uma das primeiras pessoas que eu lembro é de Dona Zefa da Guia, que fica no povoado que chama Poço Redondo, no Alto Sertão de Sergipe. E eu me lembro que eu estava em Aracaju, e daí capital do estado, ali, tal, cidade grande, né? Daí conheci uma pessoa que me falou de Dona Zefa. Daí, ó, tu pega 116 aqui, vai embora. Ele me ensinou a chegar, passa por Itabaiana e vai indo em direção ao semiárido. Em tal altura, entra à esquerda e vai. Estrada de chão e vai embora. Daí eu peguei, tava com a Kombi e tal, entrei, passei Itabaiana, cheguei na entrada. Estrada de chão, me mandei. Fui rodando ali, eu acho que umas 6 horas de estrada de chão até chegar a Caatinga, é uma planície, né? Em alguns lugares tem elevados, tal, serras. E nesse lugar tinha uma serra, que é a Serra da Guia, que era uma grande montanha, e no pé dessa montanha, da Serra da Guia, tinha um povoado quilombola, que é o Quilombo da Guia. E esse é um povo histórico ali, né, de muita resistência e luta política, inclusive de demarcação de território, enfim, de conflitos, mas sobreviveu e está ali. E um dos esteios, um dos cernes dessa comunidade é a presença de uma senhora que à época tinha 75 anos atrás, ela estava acho que com 73, 74 anos, que é a Dona Zefa. E eu cheguei lá, vejam que eu cheguei lá e não avisei que iria, né? Cheguei lá. E daí perguntei, Dona Zefa, é aqui que mora a Dona Zefa? Tinha umas pessoas, umas crianças ali. Ela é lá naquela casa. Daí fui até a casa dela lá, tinha umas pessoas em frente. Ela tá atendendo. Eu espero. Daí fiquei esperando um tempão. Entrou uma pessoa atrás da outra. E daí quando a Dona Zefa me viu, estava escorada ali na Kombi e tal, né? As crianças ali em volta, eu conversando com as pessoas. E quando a Dona Zefa me viu, ela olha para mim e fala assim, você veio, meu filho. E vem uma senhora, eu acho que ela deve ter 1,60 m, assim. E veio, 70 e poucos anos, veio, me deu um abraço que quase me quebrou ao meio. Quase me quebrou ao meio, assim, uma força do abraço. E ela me olha no olho, vamos entrar, vamos tomar um café. Não me perguntou o nome nem o que eu queria.
E daí depois que a gente toma um café, ela vai falando de coisas muito do cotidiano dela, né? O que estava fazendo na casa, as pessoas que estavam vindo ali. E em determinado momento eu tenho a chance de falar o que é que eu estava fazendo, por que eu estava viajando, por que eu estava ali. Daí ela começa a me contar a história dela. Pergunto se posso entrevistar ela, né? Gravo uma entrevista com ela. E Dona Zefa me conta, Dona Zefa é parteira, benzedeira, fez o primeiro parto com 12 anos e benzia desde os 10. Aprendeu com a mãe os dois ofícios. E ela vai falando numa linguagem muito simples de alguém que nasceu e cresceu no sertão, que nunca teve acesso ao ensino formal, à educação formal, mas outros tantos tipos de educação que ela recebeu. E um deles foi de um ofício que para ela é sagrado, né? Que é de trazer outras vidas ao mundo pelo parto, que é de benzer e curar e cuidar de uma pessoa pelo benzimento, pelas ervas, pelas raízes da caatinga. Nunca teve acesso ao ensino formal, mas aprendeu tanto com a vida e com os caminhos que foram se colocando na frente dela e com as escolhas que ela foi fazendo também, obviamente. Fez mais de 1.200 partos. Era chamada em várias localidades. As pessoas iam lá buscar ela porque queriam fazer o parto com a Dona Zefa. E ela vai falando de uma uma certa filosofia de cuidado com as mulheres, que foi uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi na minha vida. Uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi. Que é de uma certa cumplicidade, de uma relação de cumplicidade que se forma no momento do parto entre ela, a parteira, e a mulher que está parindo, né? As crianças lá, todo mundo tinha, naquela comunidade, todo mundo tinha nascido pela mão dela. Ela era mais velha. Todo mundo tinha nascido pela... esse aqui foi o que trouxe ao mundo. As crianças iam chegando, os jovens iam chegando, ela ia apresentando. E eu fui descobrindo com esse povo, como, por exemplo, com a Dona Zefa, o quanto o nosso povo brasileiro, seja no Sul, com o seu chapéu, seja no Sergipe, com a Dona Zefa, isso passando por Minas, isso passando pela bacia amazônica, pela região pantaneira, pela fronteira com a Argentina e Uruguai, lá no Sul, o quanto o nosso povo tem uma riqueza de conhecimentos e tecnologias de cuidado na sua memória, no seu fazer, no seu braço, na sua mão, no seu olhar, na sua maneira de escutar. E essa é uma das coisas que, para mim, ficou como experiência, como lição, como ensinamento, que é justamente um dos valores que eu trago no meu ofício como cuidador, porque eu me vejo como um trabalhador do cuidado, que é a presença. Na conversa, por exemplo, com a Dona Zefa, a sensação que eu tinha é de que não existia absolutamente nada mais além daquela conversa para ela. Era uma sensação de ser ouvido com uma profundidade tamanha que eu sei que saí daquela conversa e daí dormi na comunidade, fiquei uns 2, 3 dias lá ainda, né? Mas me lembro de voltar e daí entrei à noite, entrei na Kombi, comecei a escrever. Eu fazia um diário de bordo e tal. E eu me lembro da energia, assim, acumulada, né? Do quanto eu me sentia bem com aquele encontro. E essa encruzilhada foi se colocando na minha vida, né? Por que eu chamo de encruzilhada? Porque eu acho que tem um, um interesse, e não é um interesse vazio, ele é um interesse a partir de uma experiência que vivi, encontrei Brasil afora, que é justamente no que eu chamo dessa clínica brasileira, que é o cruzo entre os saberes que vieram dos povos originários, em parte ainda estão com eles, os saberes que vieram da diáspora africana, saberes, memórias, tecnologias, e que aqui sofreram todas as violências possíveis, mas encontraram maneiras de sobreviver na clandestinidade,
nas linhas de fuga, de escape, nas gingas, encontraram maneiras de sobreviver. E no sincretismo que foi se dando, inclusive, a partir de um processo de colonização, em que, ao mesmo tempo, aceitava um processo de colonização e escapava dele. Ao mesmo tempo que aceitava, escapava dele. E isso foi construindo esses saberes que estão espalhados por aí, e que no projeto Andarém eu fui entrando em contato. Eu fui conhecendo, e essa pergunta, como que o povo brasileiro cuida, ela foi sendo respondida, e acho que ela vai estar sempre em aberto. Ela vai ser sempre respondida, né? Eu acho que não vai ter fim essa pergunta. Não vai ter fim. Porque tamanha é a complexidade e a rede de complexidade, de significados, de sentidos e de encontros, de subjetividades que vai se dando Brasil afora e que forma um emaranhado de rituais, de práticas, de saberes que tem relação com a região, porque é diferente cuidar de alguém num lugar em que faz 4 anos que não chove, é diferente cuidar de alguém na região pantaneira, onde tem épocas de cheia, em que a água chega na porta dos galpões, que os animais ficam ilhados. É diferente. O clima, a maneira, a relação com a planta, as plantas são diferentes, a vegetação é diferente, os recursos de cuidado são diferentes. E os ritos são diferentes. Então, isso foi me interessando, né? E em parte, fui encontrando a resposta para uma pergunta, como que o povo brasileiro cuida. Mas a outra pergunta foi ficando cada vez mais forte, é por que que a gente, quando o campo oficial do cuidado começou a se estabelecer aqui pela ciência, eu não estou falando mal dos saberes biomédicos, né, gente? Se eu tiver apendicite, eu quero fazer uma cirurgia com evidência científica, vou querer fazer com um bom profissional, quero ser cuidado no ambiente biomédico, com asepsia e tal, não é isso. Mas é que a gente precisa reconhecer que existem outros saberes que conservaram a vida até aqui. E quando esse campo oficial do cuidado começou a se estabelecer e esses outros campos eles começaram a ser subalternizados, nós herdamos na nossa sociedade, isso migrou para a academia, enfim, começou a ser explorado na academia, os saberes que têm relação com cuidado a partir de linhas pensadas na Europa, né? De linhas pensadas, as linhas de psicoterapia, elas, em boa parte delas, por exemplo, elas têm na sua árvore genealógica a psicanálise, né? A psicanálise. E não falam em absoluto mal da psicanálise, não é isso. Mas que lugar tem os outros saberes, que outras concepções de subjetividade a gente tem, a população indígena tem, que valores a população indígena, os povos originários, dão para a questão dos sonhos, do desejo, do entendimento, da percepção do mundo, da relação com o entorno. Então, sigo me perguntando por que a gente não conseguiu construir um escopo científico que tem relação com o nosso povo e não com o saber que foi herdado de um outro continente, que é uma outra história. Assim como dentro do Brasil, cuidar de alguém na Caatinga é diferente de cuidar de alguém no Pantanal, como é diferente de cuidar de alguém na fronteira com a Argentina, onde se fala portunhol. É diferente cuidar de alguém na Europa de cuidar de alguém no Brasil. É diferente. Então, essa pergunta foi se colocando, né? E eu voltei de viagem, fui fazendo uma série de entrevistas ainda depois da viagem, né? Uma delas com uma benzedeira aqui em São Bernardo, que é uma pessoa que atende diariamente, ela tem 70 e tantos anos também, não lembro exato, mas ela tem 140, 150 pessoas por dia. Ela
abre lá a salinha dela, tem uma pessoa que auxilia e formam filas, assim, lá em São Bernardo. E tem um ecossistema de cuidado que se organiza no entorno daquela casa e é uma pessoa que ajuda a regular os humores da comunidade, inclusive. Pelo cuidado, pelo benzimento, enfim. Então foram essas coisas que eu fui encontrando Brasil afora e também aqui do meu lado, né? Estou em São Paulo, São Bernardo, são cidades vizinhas, né? São cidades vizinhas. E quando eu voltei de viagem, daí gastei todo o meu dinheiro na viagem. Quebrei. Financeiramente. Por um outro lado, me construí de maneira que nunca tinha conseguido me construir na vida. Daí precisava de emprego, pensei, eu preciso sobreviver, né? Preciso de emprego, de renda e tal. Daí tentei voltar para o Rio, as coisas não deram muito certo no Rio, e daí apareceu a chance de vir para São Paulo, vim trabalhar em São Paulo de novo com saúde pública, no centro de São Paulo, com população de rua, e percebo que chego e venho para trabalhar na gestão, né? Gestão de serviço e tal. Mas percebo que chego em São Paulo de um jeito diferente, né? Um tanto transformado por essas experiências de Brasil profundo, que é um termo que tem se utilizado bastante nessa discussão, quando é para falar um tanto do Brasil adentro, aí, né? Fora dos grandes centros urbanos. E chego em São Paulo transformado, assim, transformado enquanto pessoa e enquanto também trabalhador do cuidado, assim, maneira de escutar, maneira de estar com o outro, maneira de estar com o entorno. E, e vou me reorientando enquanto profissional e ali começa a nascer um sonho, que é como confluir essas experiências e fazer com essa encruzilhada, que é essa encruzilhada entre esses saberes ditos populares, né? Eu não gosto muito desse termo porque dá a sensação de que é uma coisa menor, de que é algo menor, mas não é. Mas de como fazer um encontro entre esses saberes e o cânone oficial do cuidado, que é o que a gente trabalha em saúde pública, né? Na saúde pública a gente trabalha com ciência, obviamente, né? Tem um amparo científico ali no entorno, que é regido por leis, que é regido por uma lei de saúde pública, do Sistema Único de Saúde, enfim. E como fazer e com que isso consiga, de alguma maneira, dialogar, e eu fui ocupando aqueles espaços de gestão e tentando encontrar alguma forma de fazer isso, que não foi muito possível, né? A saúde pública, e a Brisa está aqui com a gente, é uma profissional de saúde pública também, a gente é cobrado o tempo inteiro para enquadrar uma certa prática naquele dia a dia do serviço. Isso tem relação, ora, com metas, né, com o aspecto quantitativo dos atendimentos, digamos assim, e ora a gente, ao pautar questões que têm relação com o aspecto mais sensível do cuidado, corre esse risco de ser censurado. Então não foi muito possível, mas a gente foi encontrando pequenas brechas, né? Pequenas brechas, o simples fato de dividir algumas histórias com as equipes de cuidado, eu percebia que já iam, de alguma maneira, potencializando, dando outras possibilidades de conversa. Mas eu estou me alongando um tanto para dizer que eu comecei a pensar num certo lugar, num espaço, que não necessariamente um espaço físico, que pudesse, de alguma forma, confluir essas experiências, e daí surgiu o sonho da Escola Aberta do Cuidado, que é justamente essa que a gente chama, e eu falo a gente porque hoje não sou só eu a Escola Aberta do Cuidado, né? Tem mais gente envolvida, que é uma plataforma de práticas e conhecimentos do cuidado, e que tem como missão conectar pessoas para discutir, para se formar, para debater, para construir iniciativas no campo do cuidado enquanto tecnologia social, enquanto conservação da vida, enquanto projeção de um futuro possível, tendo como referência, de novo, saberes que estão aí há milhares de anos, seja ligado aos povos originários, à diáspora africana,
e num diálogo constante com os campos oficiais do cuidado, e em disciplinas e campos de conhecimento diferentes, da saúde pública, da educação, do campo das artes, enfim. Porque a gente vai compreendendo que o cuidado não pode ter um dono, não há um dono do cuidado. O cuidado, ele é o cerne de conservação da vida de um povo que está aí sobrevivendo há muito tempo. E que é um cuidado que vai construir um futuro possível para nós. E Oxalá generoso com todas as populações e não só com algumas. E generoso com saberes e não com todos os saberes e não só com alguns. E que entre tantas coisas que esse futuro pode ser, ele será também ancestral. E é isso, resumidamente, que eu... É tanta coisa que a gente vive, né, na história, assim, né, que quando a gente vai colocar isso em palavras, a gente não consegue tanto. Mas é isso que me interessa, é isso que... É por conta disso que eu trabalho e sigo trabalhando, sigo me dedicando e sigo desejando, né? E estar com vocês hoje aqui é um prazer para mim, eu faço essa conversa com prazer, né? E estar acompanhado do Diego aí, parceiro de tanto tempo, e a gente discutia coisas aí há quase 20 anos atrás, na nossa imaturidade dos 20 e poucos anos lá, né? Mas que já tinha uma semente sendo plantada ali, e hoje a gente está aqui escalando outras montanhas, meu amigo, que não são mais de rocha, mas elas são de outra ordem, mas elas seguem nos ensinando tanto, né? Seguem nos ensinando tanto. Até um dia em que a gente vai compreender que somos a montanha, como diz o Ailton Krenak. E eu estou aberto, gente, para a gente conversar, discutir, enfim. Estou aqui com vocês. Ah, que bacana te ouvir, Rodrigo. Muito rico, assim, muito legal ter um pouco mais de noção, assim, da tua história, assim, a gente já tinha conversado várias coisas no passado, mas eu não tinha uma noção, assim, da beleza dessa trajetória, muito, e da coragem, né, que tu teve, né, em todos esses movimentos. E tu falou uma coisa, eu vou abrir, né, para as pessoas perguntarem, mas tem uma coisa muito bacana que tu falou, porque eu sou do campo da psicoterapia, né, e aí esses tempos, enfim, eu tenho consciência da limitação da minha ação, né? Apesar de eu também ter noção, assim, do quanto ela pode ser benéfica nisso ou naquilo e tal, mas foi bem marcante, assim, um tempo atrás, uma pessoa que eu estava atendendo, aí ela é parte de uma comunidade candomblé e tal, tal, e aí ela passou por uma iniciação e, cara, ela foi me descrevendo um pouco algumas coisas, né, dos rituais que ela passou, não em detalhe, né, óbvio, mas aí são vários movimentos, assim, que abriram várias portas, assim, na vida dela e várias coisas que estavam bloqueadas, assim, enfim, a gente já conversava há um tempo sobre aquilo e foi muito marcante para mim. Eu já escutei outras histórias parecidas, né, nesse sentido, mas foi muito bacana, assim, sabe? Poder acompanhar essa história dela. Eu adoro escutar histórias, né? E ter essa. Cara, olha só que interessante. É justamente que a pessoa estava precisando passar por uma experiência desse tipo, de saber que ela é parte de tal coisa. Achei aquilo tão lindo. E acho tão precioso, assim, a gente ver, né, que somos limitados, todas as visões são limitadas, mas que, cara, um encontro entre elas pode ser uma riqueza de diálogo, né? Então, mas eu vou deixar aberto aí para quem quiser fazer perguntas também. Deixa eu só fazer um comentário sobre isso, Fala, Diego, fala. que é legal, me fez lembrar, que eu acho que quanto a gente vai aprendendo com as histórias, né? Eu aprendi muito com a população que em situação de rua, né? Pessoas que se encontram nessa situação. Eu aprendi muito ouvindo essas histórias e, e daí eu falo, não é a história só do sofrimento que está ali, né? É uma história de vida, né? E a história de vida não é uma história, embora tenha muito sofrimento, obviamente, mas tem tanta história por trás da experiência
dessas pessoas, assim, e eu tenho uma coleção delas no caderninho que eu fui separando, né, algumas coisas incríveis que eu fui encontrando no meio dessa trajetória, dessa caminhada toda. Mas eu estou falando isso, assim, né, porque fala da coisa das psicoterapias e das histórias diversas que se escuta, né. A gente tem em sociedade, no senso comum, e eu percebo que às vezes isso também entra no campo das psicoterapias, e no campo dos diagnósticos, digamos assim, né, de que uh, as múltiplas identidades que uma pessoa pode exercer ao longo da vida, às vezes não é uma coisa muito legal. Isso pode ser enquadrado, inclusive, dentro de diagnósticos. Essa pessoa pode ter transtorno de personalidade, essa pessoa pode estar em mania, enfim. Eu não vou aprofundar nisso, né? Mas o que eu quero dizer, onde eu quero chegar, eu separei uma bibliografia aqui para a gente ir comentando em algum momento, se fosse pertinente. Tem um livro aqui que chama Além da Psicologia Indígena, Concepções Mesoamericanas da Subjetividade. E esse livro, ele fala, é de um psicólogo mexicano que estudou os povos originários daquela região da América Central ali, né? E um dos povos que ele estudou é a questão das múltiplas identidades é visto como sinal de saúde. Inclusive quando rompe fronteiras de gênero, né? Um homem, por exemplo, ele pode, no decorrer da vida dele, se tornar uma feiticeira. E ele, de fato, encarna a feiticeira, ele se transforma efetivamente numa feiticeira. Existe uma outra carga subjetiva que tem relação, inclusive, com o entorno dele, com a comunidade dele, que legitima ele nesse lugar que ele passa a ocupar. E depois ele migra de identidade, daí ele deixa de ser feiticeira, ele fica anos sendo uma feiticeira, daqui a pouco ele deixa de ser. E isso é o que, de alguma maneira, vai renovando o espírito, vai renovando o desejo de viver, vai renovando o desejo de cuidar, né? E do quanto experiências diversas vão moldando, vão construindo a possibilidade que a gente tem de conservar, inclusive, o nosso gosto pela vida. Mas que, às vezes, não é visto com bons olhos. Às vezes é tipo, nossa, mas tu não te decide, nossa, mas tu pensava assim há 5 anos atrás, agora tu pensa diferente, né? Então tem uma certa, que tu falou no início, monocultura, uma lógica monocultural que vai estabelecendo a expectativa de que subjetividades sejam estáticas e que as pessoas sejam previsíveis e coerentes o tempo inteiro, enquanto a vida é contraditória, enquanto a vida é múltiplas experiências e múltiplas identidades, né? Então, a concepção nossa de subjetividade, que a gente herda e vai pensando a partir muito delas, assim, né? Está muito ligada a esse saber sobre subjetivo. Existem outros, tantos outros, né? Tantos outros. Quando a gente aprofunda, vai visitar os povos quilombolas, principalmente os que não estão em contexto mais urbano, assim, que estão em lugares um tanto mais isolados, né? Tem um diálogo um pouco mais distante em relação a, mesmo embora a internet e tal, mas são um tanto mais distantes dos grandes centros urbanos. Tu vai perceber que a cosmologia que envolve esse povo, inclusive a concepção de subjetividade, é outra, né? Enfim, eu acho que é isso. Vamos abrir para o pessoal aí falar, e daí a gente vai trocando. Fica à vontade, gente, vamos conversando. Eu vi que a Bel fez uma pergunta ali no chat, que foi pedindo para você, Rodrigo, falar um pouco mais sobre a experiência do que é a Escola do Cuidado, como ela funciona, como se chegar. Ela gostaria muito de ouvir um pouquinho mais. Tá. A Escola Aberta do Cuidado, né, ela com esse nome, o sonho ele foi sendo moldado, forjado, sonhado no retorno dessa viagem, né? Mas ela nasce com esse nome em 2021, naquele momento de pandemia, né? Em que esse desejo foi ficando cada vez mais latente, esse sonho, assim, mais
concreto, assim, né? Então, surge... Por que esse nome de escola? Sobretudo, escola aberta, né? Porque a ideia é, de fato, construir um espaço para que tenha a possibilidade de se fomentar um campo conceitual de cuidado ali que seja novo, né? Que tenha relação com esses elementos que eu trago para vocês aqui, com essas encruzilhadas, com esses imbricamentos aí. E por isso que é uma escola, né? Porque é uma escola que se propõe a ser um campo conceitual, por isso que é uma escola. E aberta porque ela se propõe efetivamente a se abrir para saberes diversos e não só uma noção sobre cuidado, sobre o que é cuidar e sobre o que é conservar a vida, enfim. Então, por isso que tem esse nome Escola Aberta do Cuidado. Daí, no ano passado, eu publicizei, ainda era só eu publicizei essa ideia, né? Escola Aberta do Cuidado, comecei a botar isso na internet com breves conteúdos, e ela nasce efetivamente, assim, em termos de iniciativa, em 2 projetos no ano passado. Um dos projetos se chama Círculos do Cuidado, que é um projeto de promoção de saúde mental comunitária, de saúde mental e proteção social, a partir dos valores do próprio território. Por que a partir dos valores do próprio território? Porque quando a gente começa a fazer um levantamento epidemiológico, assim, das comunidades, das ocupações aqui em São Paulo, a gente vai ver um índice, uma prevalência muito grande de sofrimento mental, né? E daí eu não estou falando nem dentro dos aspectos do que é entendido como transtorno mental do ponto de vista dos diagnósticos, de sofrimento de pessoas que sofrem com a barra da vida. E a barra da vida, para quem vive numa ocupação, é muito pesada. É muito pesada. Eu construí esse trabalho numa ocupação aqui na Zona Oeste, que chama Diogo Pires, que é um lugar muito vulnerável, que sofre com violências de Estado, que sofre com violências ligadas à questão racial, que sofre com violências ligadas, obviamente, à questão da classe, a posição que essas pessoas estão em sociedade ali, né? Que sofreram muito com a pandemia, que sofre com a questão de moradia, de inúmeras inundações, qualquer chuva inunda as casas todas, é uma baixada, a região é uma baixada. Fica encostado na Marginal Pinheiros. O rio, quando eu trabalhava com elas lá, transbordou uma vez, inundou a comunidade inteira. Então. E a gente construiu um processo formativo com 8 mulheres dessa comunidade. E é curioso porque na semana passada eu escrevi um post em relação ao 8 de março, em que eu me fazia a seguinte pergunta, né? Quando o assunto é cuidado, onde estão os homens? Onde estão os homens? Porque o número de mulheres nas equipes de saúde pública, por exemplo, é muito maior. Quando a gente abre uma iniciativa como essa aqui, cadê os homens? São quantas mulheres? É eu, o Diego aqui, e nós temos 5 mulheres, é isso? Pelo menos é o que eu estou conseguindo ver aqui na minha tela. E nessa comunidade não foi diferente, foram as mulheres, foi uma iniciativa, a gente vai construir um grupo, e a ideia é poder começar a conversar sobre cuidado e ver onde é que esse grupo vai dar. E quem chegou foram as mulheres, né? Começou com 12 mulheres e terminou com 8. Foram as mulheres, todas dessa comunidade, enfim. E a gente construiu um processo de 1 ano, aí, um processo experimental, formativo e de educação mútua. Eu falo de educação mútua porque não cheguei com saber estabelecido. A ideia era a gente poder conversar sobre cuidado, sobre sensibilidade, sobre escuta. E ali foi se construindo, nesse grupo de 8 mulheres, um ecossistema, uma maneira, uma célula cuidadora. E a ideia é que essas mulheres pudessem reverter esse cuidado para dentro dessa comunidade e a partir da sua maneira de cuidar. E tem uma história bem interessante, e é fundamental na história da Escola Aberta do Cuidado, por isso que eu estou me aprofundando um pouco nesse projeto. Mas tem uma história interessante de uma mulher que participou desse projeto, e essa mulher trabalha como lactarista em um hospital. Lactarista é quem prepara lá, trabalha na maternidade, preparando o leite das crianças e tal. Um trabalho muito protocolar, né? Tem protocolo ali para tudo, né?
qual leite para qual criança, enfim, checklist, então muito protocolar. E ela vai narrando, na experiência final desse nosso processo, ela vai narrando uma experiência de que, a partir do momento em que o tempo ia passando, ela ia experimentando aquilo que a gente foi dividindo coletivamente, de que as mulheres começavam, as mães que estavam lá internadas, esperando seus filhos saírem da maternidade, enfim, das incubadoras, as mães começaram a procurar ela, começaram a pedir para conversar com ela. E ela trazia essas dúvidas, assim, o que ela falava, como que ela respondia, e aquilo gerava uma conversa interessantíssima, né? Interessantíssima. Né? De que a gente não precisa resolver o problema do outro, né? Daí tem uma coisa do exercício de presença, da escuta, e daí ela fala assim, não, mas tem daí ela entrava numa angústia, porque tem psicólogo no hospital para fazer isso. E as mães não procuravam psicólogo, procuravam ela. E essas mulheres, todas numa situação de vivência periférica, né? Mulheres, algumas delas também vivendo em ocupação como ela, então tinham uma certa experiência que era comum entre elas. E o quanto é valoroso conversar com uma pessoa que te compreende não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista da experiência, do viver. E aquilo começou a ir tão a fundo, aquelas conversas, que um dia a chefe dela chamou e disse, olha, maneira, porque esse não é o teu papel. E as mães, daí e as mães descobriram isso, foram reivindicar para a chefe, que ela precisava ter uma agenda, essa mulher, lactarista, precisava ter uma agenda no dia dela para conversar com as mulheres. Porque essas mulheres, e olha o que elas falavam, essas mulheres falaram coisas para ela que nunca tinham falado para ninguém. Que nunca tinham falado para ninguém. Que é as barras da vida de alguém que vive numa ocupação, cara. E ela tá ali, e daí ela vai narrando a maneira como ela ouvia essas mulheres. E eu ia provocando, mas conta mais, como é que tu fazia lá? Muito curioso, né? E ela disse, não, daí eu peguei na mão dela, daí ela começou a falar, e ela começou a chorar, e daí eu só segurei na mão dela. Só segurei na mão dela. Eu chego a me emocionar falando disso, porque ouvindo dessa mulher, é a coisa mais linda do mundo. Coisa mais linda do mundo. E a ideia desse projeto, na verdade, é construir células de promoção de saúde mental, né? Entendendo que a saúde mental não pode ser propriedade da área psi. A saúde mental, ela precisa ser uma pauta pública, ela precisa ser uma pauta do povo, ela precisa ser uma pauta dessas mulheres da ocupação, porque a barra da vida pesa para todo mundo, e eu não estou propondo que essas mulheres, ou que esse projeto faça diagnóstico, medique, não é uma outra coisa, uma coisa muito anterior a isso, que tem relação com a dona Zefa da Guia, que faz saúde mental no sertão do Sergipe. Sem dar esse nome, né? Sem dar esse nome. Então, esse projeto, a Escola Aberta do Cuidado, ela nasceu na prática dentro desse projeto, e hoje a gente está fazendo negociações aí com agentes financiadores, porque a ideia é que essas mulheres recebam, se tornem, de fato, ali na prática, agentes de cuidado da comunidade, multipliquem cuidado para dentro da comunidade e recebam por isso, né? Recebam uma bolsa por isso, construindo, de fato, um ecossistema fortalecido de cuidado que promova a saúde mental para dentro da comunidade e crie núcleos de referências de saúde mental, e essa pauta se torne uma pauta mais comum, mas não no ponto de vista comum de menos valor, né, mas que ela seja mais fluida, que as pessoas consigam conversar mais sobre isso. E as tecnologias, elas são as mais simples possíveis e que estão desde os primórdios conosco, que é a conversa, a escuta, a convivência, o diálogo, o encontro, o território, enfim. Esse foi um dos nossos berços, né, da Escola Aberta do Cuidado, e o outro foi uma experiência que a gente construiu, que é uma imersão numa tecoá, que é a aldeia em Guarani, numa tecoá Guarani aqui em São Paulo, que chama Uruporã, que é um povoado indígena que vive no contexto urbano aqui nesse cinturão de São Paulo. E a gente construiu essa iniciativa se chamou o Cuidado na Cosmovisão Guarani,
foi construída uma metodologia junto com essa comunidade, né, de como que a gente poderia falar de cuidado com o Juruá, que é o homem branco, né, pessoa não indígena, a partir dessa cosmopercepção guarani, né, a maneira de perceber a vida, as coisas, a relação com o sagrado, com o entorno, com o outro, com a cura, com o cuidado, com a doença, de como que é essa experiência de cuidado para o povo guarani. E essa iniciativa, a primeira edição dela foi no ano passado, em agosto, depois tivemos uma em novembro, e sábado agora que passou, a gente teve a terceira edição, e foi lindo, né? Foi incrível, 40 e poucas pessoas presentes e tal. E dentro dessas... então, a escola, ela nasce na prática a partir disso, e outras tantas iniciativas estão sendo construídas, né? Hoje tem um coletivo do que a gente chama de curadores da Escola Aberta do Cuidado, que estão construindo propostas que têm relação com o campo formativo e também de iniciativas em territórios, mas que envolvam tecnologias de baixo para cima e de dentro para fora, né, e não projetos que a gente aplica em territórios como detentores de um saber e tal, que vão nessa perspectiva muito dos círculos do cuidado, né, que eu falei para vocês, e não é um lugar físico, né? A Escola Aberta do Cuidado, ou a EAC, como a gente chama, né, de uma maneira abreviada e carinhosa, ela não é um lugar físico, não tem uma sede, né? Ela é nômade, ela é circulante, ela circula, porque se compreende que ela precisa, de fato, estar nos territórios e não os territórios estarem nela, né? Então, esse é um gesto que a gente vai construindo, que no nosso entendimento é um gesto político, é um gesto decolonial, é um gesto que não tem a pretensão de construir um novo cânone, um novo saber hegemônico, né? Mas sim a pretensão de conectar pessoas, de dialogar e de contribuir para fortalecer essa pauta de cuidado em direção a futuros. Né? Eu não sei se respondi a tua pergunta. Quem é que tinha feito a pergunta mesmo, gente? Eu esqueci. Tinha sido eu, Rodrigo. Respondeu sim. Muito obrigada. Muito obrigada. E dá para, lá no Instagram da Escola Aberta do Cuidado, que é EAC, Escola Aberta do Cuidado, .Brasil, a gente vai postando as atualizações todas, né, dessas iniciativas que estão surgindo. Tem muita coisa para acontecer em 2023, e algumas, inclusive, vão ter a possibilidade de campo formativo no online, né? Pessoas estão pedindo isso, e a gente está tentando construir uma metodologia aí que consiga se familiarizar com essa tecnologia, né? De modo que as pessoas consigam aproveitar, mesmo as que estão mais distantes dessas iniciativas, que estão mais aqui hoje em São Paulo. Verena, tu tá com uma levantada aí? Rodrigo, nem é uma pergunta assim, é porque eu não poderia de jeito nenhum deixar passar assim a sincronicidade dessa sua fala. Eu estou aqui com 3 pessoas que são parceiras em projetos que tem tudo a ver com isso que você está falando, assim, sabe? A Dora, a Jamira e a Bel. Eu e a Bel, a gente já foi parceira num projeto de cuidado de mulheres, eram as rodas de cuidado, que era a About, e a gente tinha exatamente essa aspiração de criar ciclos de cuidado para mulheres que viviam em condições economicamente vulneráveis e também, enfim, vulneráveis de uma maneira geral, assim. Então, a Jamira, que é uma liderança comunitária, ela colocou até aqui no chat, né, de uma periferia lá em Salvador, no bairro do Uruguai, a região dos Alagados, que foi uma pessoa que me convidou a estruturar um projeto de cuidado, a estruturar não, mas a pensar junto, a conversar sobre um projeto de cuidado para os cuidadores de uma escola comunitária que tem nesse espaço, lá, a Escola Luísa Maim, e a Dora, que foi uma amiga que eu busquei desse lugar também, de ser
grande bruxona, assim, que faz coisas acontecerem para estar também nesse projeto, assim. Então, eu achei uma sincronicidade tremenda, assim. Nem tenho uma pergunta a fazer, mas só queria te dar esse retorno do quanto é inspirador te ouvir, porque como eu tenho batido com a cabeça, você não tem noção, assim. Quem me acompanha tem noção do quanto eu tenho batido com a cabeça para entender o que é isso, assim, sabe? Desse lugar do cuidado em espaços com o qual eu sinto muita conexão, assim, que eu nem sei explicar qual é, mas que eu sinto que eu não tenho uma linguagem, às vezes, ou que eu não. Enfim, o caminho da escuta foi o caminho que eu abracei. Eu falei, já que eu não sei nada, eu vou abraçar o caminho da escuta, de estar nesses lugares, me colocar presente nesses lugares, para escutar o que as pessoas querem, para escutar o que as pessoas desejam, precisam e tem de potente nelas, né? Principalmente isso. Eu encontro muito isso nessa comunidade, que eu falei que a Jamila faz parte, é uma liderança comunitária de lá, mas em outras também com as quais eu tenho me conectado, e ouvir você e ver que você tem trilhado caminhos, nossa, assim, me super óbvio, assim, eu não posso dizer que eu estou perdida no caminho, não, sabe? Eu me bato com muita gente muito inspiradora, mas eu tenho muito essa conexão do cuidado e dessa visão do cuidado que bom, os meus grandes cuidadores, assim, minha conexão com a espiritualidade é uma conexão muito que percorre, que corta toda a minha vida. Então, sempre que eu penso em cuidado, embora eu seja educadora, e eu também penso em educação como esse lugar prioritário de cuidado, não é à toa que eu estou sempre me envolvendo com projetos que envolvem educadores e que envolvem escolas, mas também tem esse caminho da espiritualidade. Então, quando tu abre tua fala falando do senhor benzedor, me perdoe, eu esqueci o nome dele, do chapéu, mas Seu enfim, assim, chapéu. nossa, como era o nome dele? Seu chapéu. É seu chapéu. Era seu chapéu. Então, isso me toca de uma maneira, assim, que me faz querer muito, assim, te ouvir mais, saber mais sobre essa sua trajetória. E, enfim, também cutuquei aqui as pessoas com quem eu tenho dialogado sobre as minhas batidas de cabeça, para que, se elas quiserem também compartilhar e terem ouvidos aqui. Obrigada. Olha, Verena, se tu tá perdida com essa fala, eu não sei então o que que é tá achado. Ah, eu acho isso incrível, né? Isso que tu chamou de... Deixa eu só conectar meu carregador aqui, que meu celular apitou. Peraí, só um pouquinho. Pronto. Ah, eu acho que essa... Tu chamou de sincronicidade, né? A gente que é operário do cuidado, né? Que se propõe a abrir um espaço no nosso dia a dia, aqui, por exemplo, para conversar sobre isso, e vocês aí que pensaram, tu, o Diego, pensaram um espaço como esse, né? Eu acho que não há coincidência nisso, né? Eu acho que não há um aleatório. Acho que não há um aleatório, né? Sem superstições, eu acho que há um cruzamento de subjetividades aí que alcançam outras esferas que a gente não consegue nomear muito bem, tá? Que a gente não consegue nomear muito bem. Eu acho que o cuidado tem que estar na mão do povo, né? Que o cuidado tem que estar na mão do povo. Ah, a gente, no Brasil, existe o maior sistema de inclusão social, de proteção social do mundo, que é pela área, que é pela via da saúde, que é o SUS. E que siga se fortalecendo. Tomou umas porradas aí nos últimos anos, mas é forte, né? O bichinho é forte. E que siga se fortalecendo, assim. Mas eu acho que, do ponto de vista contemporâneo, visando no futuro, para todos e para todas, eu acho que a gente tem que pensar num cuidado também que vai além da área da saúde, né? Para além do que o SUS consegue construir, ancorar da nossa sociedade, que tem relação com o povo, e tu puxou, por exemplo, aí a linha da escuta, né? Em relação com uma série de coisas, que, por exemplo, eu
fui percebendo no Andareno, que tem a ver com o seu chapéu, que tem a ver com essas pessoas, com a dona Zefa, com o seu Antônio, que é do sul de Minas, enfim, uma série de pessoas que eu fui encontrando aí, que é a nossa ancestralidade, enquanto povo, ou que a gente herdou diretamente, daí falando do povo negro, do povo preto, efetivamente, que é essa relação com a diáspora, né, com o que veio que chegou nesse lugar num movimento violento, mas que soube existir e se conservou, e que se escondeu nas sombras, e que num movimento quase que clandestino conseguiu conservar um modo de vida transformado, sincretizado em alguns momentos, mas chegou, assim como as populações indígenas, né? O povo guarani que vive aqui em São Paulo, no município de São Paulo. É o povo que a gente começa a conversar, assim, tu vê o quanto do modo de vida original ficou esquecido, se perdeu. E não é mais o modo de vida original, se adaptou, né? Tudo. Mas o quanto se conservou também. Então, eu acho que eu tenho esse mesmo sentimento trabalhando nessas comunidades que a gente chama de periféricas, mas para mim elas são o centro, né? A gente chama de periféricas, né? Porque normalmente estão nas periferias da cidade, mas aqui em São Paulo isso se mistura um pouco, né? A gente tem essas comunidades no próprio centro de São Paulo, né? Em alguns momentos. Mas eu acho que elas estão no certo centro de saber que também trazem possibilidades de vida, assim. Haja vista a história dessas mulheres, haja vista a história dessa mulher que eu narrei para vocês, né? E ela vai falando, cara, de um jeito que é incrível, assim, sabe? É incrível, é lindo de ouvir uma pessoa falando sobre cuidar daquele jeito a partir da experiência dela de vida, assim. Não é do que ela aprendeu no banco da universidade ou num curso, é de uma experiência de relação comunitária, de uma relação que efetivamente é horizontal. Porque a gente fala isso na área da saúde, a relação horizontal entre a pessoa que está procurando ajuda e o profissional de saúde e tal. Mas isso, às vezes, cai no campo da utopia em alguns momentos. Ali é uma relação, por excelência, horizontal que se estabelece. Quando ela diz, não, eu peguei na mão dela e a gente ficou conversando, dela chorando, e eu fiquei ali ouvindo. Eu acho que é na prática é um cuidado comunitário, né? Efetivamente na prática. Assim. Que eu acho que são pistas, né? Eu acho que são pistas, assim. Acho que são pistas. Eu adoraria conversar com vocês mais, para ver o que vocês estão pensando. Eu tenho certeza que vocês vão me ensinar um bocado de coisas aí. Ai, que bacana, Rodrigo. Ó, a Brisa, quer falar um pouquinho? Bom, boa noite. Nossa, é incrível ouvir aí sua experiência, sua história, muito valioso. E acho que fiquei pensando um tanto nesse gancho que você trouxe agora, sobre essas linhas divisórias, né? Porque essas experiências, né, que você vai contando das comunidades, de como que esse cuidado se dá nesses outros espaços, parece que ele é possível a partir dessa relação totalmente diferente, né, de que as pessoas têm uma construção, têm uma história, têm uma identificação, né, têm uma relação pré-estabelecida. Então, aquela pessoa que está cuidando, ela está ofertando aquele cuidado, mas a partir de um lugar de uma certa autoridade que é validada pelas outras pessoas, né, pela comunidade, e aí faz todo sentido, é um lugar que faz todo sentido na construção, né, daquelas pessoas. Talvez por isso que seja um cuidado tão diferente, né,
e que alcance essa horizontalidade que nos serviços de saúde a gente tem tanta dificuldade, porque são tantos marcadores que formam essas linhas, né, de divisão entre quem está cuidando porque é profissional, porque recebe para isso, porque está orientado por uma teoria, ou talvez até por uma pseudo-teoria, que muitas vezes a gente sabe que, né, as coisas se perdem um pouco, mas dessa possibilidade desse cuidado a partir dessa relação que é construída aqui só a partir dessa vivência do território mesmo, né? Muito, muito diferente. E é muito bacana, assim, toda essa trajetória, muito, muito potente mesmo, uma grande inspiração ouvir. E é isso, estou feliz de estar aqui nesse momento. Somos poucas, mas foi muito rico, assim, a troca. E você falou também da questão, né, de como que o cuidado, o nosso papel enquanto mulher, ele vai sendo amarrado nesse papel de cuidado, né, desde sempre. E onde estão os homens? Acho que esse é um grande desafio, né, para a gente pensar nos espaços que a gente constrói na vida, porque quando a gente olha para os serviços de saúde, né, para as políticas públicas, para mim fica muito, muito nítido que os homens muitas vezes estão nos lugares da gestão, né, estão nos lugares de pensar as políticas, nos lugares da decisão, e quem operacionaliza o cuidado são a maioria as mulheres, né? E como que a gente constrói, né, essas outras perspectivas de ampliar essas práticas de cuidado para além das instituições, e como que a gente convoca esses homens, né, para se apropriarem desse espaço, desse lugar, dessa tarefa, porque é isso, a gente está aqui assim, vendo live, cuidando do filho e fazendo outra coisa, e faz comida, para a gente é extremamente naturalizado esse lugar, né? Enquanto que para os homens é uma outra razão. Inclusive, meu filho está falando aqui comigo. Mas é isso, valeu, gente. Obrigadão aí. Luísa, muito interessante, muito legal tu falar isso, porque estava pensando na semana passada, né, e conversando com Gabi, minha companheira aqui em casa, de algo que é curioso, porque às mulheres é atribuído o papel de cuidado nas equipes de saúde, se a gente for olhar o SUS, e no privado também, não é diferente. A maioria das equipes é formada por mulheres. Agora é a primeira vez na história que uma mulher ocupa o cargo máximo da saúde no Estado brasileiro, que é o Ministério da Saúde, que é o campo oficial, digamos assim, do cuidado, né, da área das biomédicas e tal. Mas que é a primeira vez. Agora as mulheres estiveram tempo ali todo, como a Brisa colocou agora, fazendo a operação do cuidado, efetivamente, né, com a mão na massa, cuidando dos doentes, cuidando dos doentes. Quem é que cuida dos doentes na sua família? Quem cuida dos doentes na sua família? Né? Então, acho que é uma questão muito interessante se pensar, né, esse recorte de gênero e a relação com o cuidado, mas não só de pensar, mas também eu acho que a gente construir alternativas assim, né, e construir perguntas que sejam efetivas e que possam se desdobrar em alternativas de vida efetivamente, né? De vida efetivamente. Onde estão os homens? Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu tentei conectar aqui o meu negócio, mas não deu certo. Eu acho que daqui a pouco vai cair minha bateria. Eu vou fechar a câmera um minutinho e já volto. Um minuto. Agora foi. Só que eu fiquei. Peraí.
agora eu vou assim. Beleza, deu certo. Então, muito legal o que tu falou, Brisa. Acho é algo que eu penso bastante. Eu estou, na minha pesquisa de mestrado, eu estou discutindo masculinidades e saúde mental. E eu estou no momento de revisão de literatura, né? Tanto do que foi produzido aqui no Brasil, como fora do Brasil também. Aí tenho me debruçado sobre esse tema, né? Do quanto a formação da identidade do gênero masculino impacta na saúde mental / sofrimento mental dos homens, né? E, e uma das coisas que fica nítido de cara, né? Aí eu estou falando do ponto de vista muito desses primeiros contatos com a literatura, é de que culturalmente não há uma distância muito grande entre os homens e o cuidado de si e o cuidado dos outros. E que isso implica isolamento, né? Porque o homem tem seus códigos de virilidade e de aceitação na casa dos homens, como tem um autor que fala aí, e que vai distanciando os homens desse cuidado, né? Inclusive, fazer cuidado, em alguns momentos, coloca o homem e a sua virilidade sob xeque. É o que a literatura, é o que eu tenho encontrado na literatura, assim. E quando lembro das minhas experiências, é um pouco parecido também. E do quanto, às vezes, a gente, para não ficar sob xeque, também vai embarcando um certo fluxo, assim. Mas é hora de a gente amadurecer e discutir isso, e ocupar esses espaços, e pensar em alternativas outras de vida, né? Tem muita gente que está construindo outros caminhos, assim, né? Eu acho que tem iniciativas menores, assim, né, do ponto de vista de espaços menores, assim, né? Pequenas iniciativas que vão transformando um pouco as realidades. Mas acho que a gente ainda está muito longe, é uma pauta que me interessa muito. Pessoal, eu tô vendo que o nosso horário chegou. Infelizmente, não vontade de continuar batendo esse papo. E ah, muita coisa vem na cabeça, assim, ouvindo vocês e a importância de estar trazendo esses assuntos, né? De a gente poder estar escutando, poder estar oferecendo também para outras pessoas, né? Porque é isso, né? Quebrar uma certa monocultura tem a ver com isso. A gente criar outras formas de divulgar isso, que nem uma escola aberta, cuidado, sabe? Que coisa mais linda essa iniciativa, assim. Me lembrou um monte, um cara que eu acho assim, muito inspirador para mim, que é um educador, José Pacheco, não sei se você já ouviu falar. E ele fala não só a escola são pessoas, mas assim, ele tem essa visão de escola. E, claro, ele está falando do contexto de crianças e tal, mas acho que se aplica, assim, ele fala escola como um centro de criação de novas tecnologias sociais. Eu acho tão linda essa visão, assim, e pensando nessa costura que tu está fazendo, né, na escola aberta, cuidado com as coisas que tu traz, as coisas que as outras pessoas que tu junta, né, criando, né, novas formas, e conecta lá atrás da nossa conversa, antes da gente começar oficialmente, a gente está falando sobre questões ambientais e tal, e a criatividade que a gente vai precisar no futuro para dar conta do que está agora acontecendo já, mas que vai ainda vir, né, e cuidado assim, me remete muito assim, cuidado dos potenciais do ser humano, né? Criatividade com outras formas de viver, sabe? Então, nossa, eu saio muito inspirado aqui dessa conversa. Adorei as colaborações de vocês também. Não sei se alguém quer dar uma última palavrinha ainda rapidinho, antes da gente fechar. Verena? Não, eu vi só que teve uma mensagem aqui também no chat da Jamira. Ela falou que estava em trânsito, não ia poder falar, mas ela escreveu. Aí não sei se eu posso ler. Cadê aqui? Ela colocou aqui: não é fácil fazer isso, pois o momento, imagino que essa ação do cuidado, né? Pois o momento pede para a gente que faça isso. Não, pois o momento pede para a gente fazer, para a gente faça isso, né? Escutar, mas cuidar, mas ver a si como vê o outro. Aí nos parabeniza pelo encontro. Obrigada, Jamira.
Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer pelo pouco tempo, eu me passei no horário. Boa noite a todos, né? E eu divulguei muito esse encontro, e foi muito interessante que eu divulguei para uma comunidade, né? Uma congregação que trabalha com uma comunidade ao redor aqui em Feira, o Campo Limpo. Mas eu acho que elas não conseguiram. Ela me disse que ia tentar participar com a comunidade toda, mas não conseguiu. Assim, o que eu gostaria de perguntar é quando a gente vai ter um outro encontro, né, para poder conversar e eu poder aproveitar tudo. É muito inspiradora a escola, né? Essa escola. Eu já ouvi falar de vários projetos que caminham nessa direção, mas o pouco que eu escutei de você, Rodrigo, me parece que isso já está bem sedimentado, né? Então, eu gostaria muito de escutá-lo novamente. Acho que a gente pode também, né, colocar no... Enfim, mandar os links e coisas, né, para conectar as pessoas, porque essa é uma das maiores finalidades desses encontros, né, conectar pessoas, né? Chamar, e aí, então, no caso, né, tu tá a fim de ouvir mais ele, beleza, vamos fazer essa ponte, vamos conectar, né? Imagino que o Rodrigo esteja de portas abertas também, nesse movimento Nossa, de dele. portas abertas, super afim de poder conversar, dialogar, ouvir, né? Não quero só ser ouvido, quero ouvir também. Acho que vocês devem. Eu tive aí pela Condarengo, eu tive perto de Feira de Santana, acho que era Santa Bárbara por ali. Um pouquinho depois, no Domingo Santeiro, que é uma figura incrível, né? Ele é um homem poeta, cordelista e que fazia esculturas de santos, santos católicos em madeira, esculpidas em madeira. E tinha toda uma atmosfera de cuidado no entorno da experiência de trabalho, do fazer, do esmero dele ali, né? Incrível. Eu adorei a região, fui muito bem acolhido. Nossa, enfim, isso daria uma outra conversa, não vou entrar muito nessa, porque isso também tem acolhimento, abrir a porta da casa para um estranho, comer um prato de comida, isso aí tudo tem a ver com cuidado, mas é uma outra história. Maria, obrigado. Eu acho que a gente pode fazer a ponte, eu não sei se Diego e Verena podem passar meus contatos para o pessoal aí, para quem tiver afim. Eu estou super aberto à disposição, quero ouvir, quero aprender com vocês aí, tá? Seguimos juntos, juntas. Então tá, minha gente. Muito obrigado. Aí daqui a 2 semanas a gente vai então, né, Verena, ter um outro encontro, é a cada 2 semanas que a gente está tendo. E aí vai ser com a Janaína Daiocan. Janaína Dailcan. É isso? Isso. Certo. E Que é uma sacerdotisa de Umbanda do Rio de Janeiro, que tem um projeto de educação e cuidado usando os saberes da ancestralidade e da linhagem espiritual dela. Ai, maravilha. Seguimos então, divulgando, semeando. Rodrigo, mais uma vez, sem palavras para te agradecer. Muito obrigado por ter vindo aí, adorei te ouvir, acho que todo mundo curtiu bastante. E a gente segue conversando aí. Segue, com certeza. Obrigado, parabéns pela iniciativa e coragem de vocês aí. Lindo projeto, linda iniciativa. Eu que agradeço. Maior prazer, conversei com vocês aí, estou sempre à disposição, gente. Um beijo em vocês, até uma próxima aí.